Eu nunca imaginei que um domingo comum, daqueles que a gente programa com semanas de antecedência, com lista de compras para o churrasco e WhatsApp confirmando quem vem e quem não vem, pudesse se transformar no dia em que minha vida inteira seria despedaçada na frente de 15 pessoas. Era maio, um daqueles domingos de outono com sol bonito e temperatura agradável, perfeito para reunir a família no quintal de casa. Eu tinha acordado cedo, feito a farofa temperado à carne, arrumado a mesa com toalha nova, que eu tinha comprado só para a ocasião, colocado flores no centro, caprichado em cada detalhe, porque eu sempre fui assim, perfeccionista até quando não precisava ser. Gustavo tinha levantado mais tarde, como sempre aos domingos, tinha tomado café reclamando que eu tinha comprado pão francês em vez de integral. E depois tinha ido para o quintal preparar a churrasqueira enquanto eu terminava de arrumar a cozinha. Nosso filho Enzo estava animado porque o primo dele ia chegar logo. Ficou a manhã toda perguntando que horas era, se já podia comer as batatas fritas que eu tinha deixado prontas, se podia jogar bola no quintal antes do pessoal chegar. A família começou a chegar por volta do meio-dia. Minha mãe veio primeiro, com a sobremesa que ela sempre insistia em trazer mesmo eu dizendo que não precisava. Meu irmão chegou logo depois com a esposa e os 2 filhos pequenos. Minha prima Carla apareceu trazendo vinho e aquele sorriso largo de sempre. Me abraçou apertado, elogiou a mesa, disse que eu estava linda mesmo, eu sabendo que não estava menos. Eu tinha dormido mal a noite anterior, acordado com dor de cabeça, passado a manhã inteira correndo, e nem tinha tido tempo de me arrumar direito. Os pais de Gustavo chegaram pontuais, como sempre. Meu sogro já foi direto conversar com ele na churrasqueira. Minha sogra entrou na cozinha querendo ajudar mesmo eu repetindo que estava tudo pronto. E então chegou Felipe. Felipe que era amigo de academia do Gustavo. Felipe que aparecia nos nossos almoços de domingo com frequência nos últimos meses. Felipe que sempre trazia cerveja artesanal cara e conversava sobre investimentos e viagens. Felipe que eu achava educado, simpático, meio reservado, mas gente boa. Eu nunca desconfiei de nada. Juro por Deus que não. Porque a gente não desconfia quando a mentira é bem contada. Quando a pessoa que mente olha nos seus olhos todo dia, te beija de manhã, dorme do seu lado toda noite, reclama das contas, planeja férias com você, discute sobre a escola do filho, faz planos para o futuro como se tudo fosse real. Gustavo era bom nisso. Muito bom. Ele tinha construído uma vida inteira ao meu lado, sem deixar uma rachadura visível. Trabalhava como gerente regional de vendas, viajava bastante, mas sempre me mandava mensagem avisando quando chegava no hotel. Sempre me ligava antes de dormir. Sempre trazia algum presente pequeno, quando voltava menos, uma lembrancinha boba. Um chocolate, um brinquedo pro Enzo. A família inteira admirava ele. Meu sogro dizia que tinha orgulho do filho que construiu carreira sólida. Minha mãe sempre comentava que eu tinha tido sorte de encontrar um marido responsável. Carla vivia me dizendo que Gustavo era exemplo, que eu devia parar de reclamar quando eu desabafava sobre ele estar distante ultimamente, mas mesmo sem conseguir nomear, eu sentia algo errado. Fazia meses, ele estava diferente. Mais no celular, mais ausente mesmo quando estava presente, menos carinhoso. Quando eu tentava conversar, ele desviava. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele revirava os olhos e dizia que eu era ansiosa demais, que eu arrumava problema onde não tinha, que eu precisava relaxar. Gaslighting. Eu não sabia que tinha nome para isso. Eu só sabia que toda vez que eu saía de uma conversa com ele me sentindo culpada por ter sentido alguma coisa, como se o problema fosse eu ser sensível demais, e não ele estar escondendo algo e o acreditiva. Porque quando você ama, você quer acreditar. Você pinta por cima da rachadura e segue. Você se convence de que é coisa da sua cabeça. Você engole a desconfiança e sorri na foto de família. E foi exatamente isso que eu fiz naquele domingo. Sorri, abracei todo mundo, fingi que estava tudo perfeito. O almoço começou bem. A carne estava no ponto, a mesa farta, todo mundo conversando ao mesmo tempo, risadas. Enzo correndo pelo quintal com os primos. Meu sogro contando histórias antigas. Carla monopolizando a conversa falando sobre a viagem que tinha feito para o Nordeste. Gustavo estava de bom humor, servindo cerveja para todo mundo.
brincando com meu irmão, sendo o anfitrião perfeito que ele sempre foi em público. Felipe estava sentado do outro lado da mesa, conversando com meu cunhado sobre algum aplicativo de investimento. Eu estava na cozinha pegando mais gelo quando ouvi a voz do Enzo. Alta, curiosa, inocente. Ah, voz de criança que pergunta sem filtro, sem entender o peso das palavras. Mãe, quem é esse que mandou o coração pro papai? Eu parei. O pote de gelo escorregou da minha mão e bateu na pia. Voltei correndo para a área externa. Enzo estava de pé ao lado da mesa, segurando o celular de Gustavo com as duas mãos, olhando para a tela com a testa franzida. Gustavo levantou num pulo rápido de meio, desesperado demais. Arrancou o celular da mão do Enzo com uma brutalidade que eu nunca tinha visto nele. Enzo, não mexe no celular dos outros. A voz dele saiu mais alta do que devia, mais nervosa. Todo mundo parou de falar. Meu irmão parou com um garfo no ar. Carla parou de rir. Minha mãe olhou para mim com aquela expressão de o que está acontecendo? E eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés, porque a reação dele não foi de pai corrigindo filho, foi de culpado sendo pego. Fui até Gustavo, devagar. Olhei para ele. Quem mandou mensagem? Ele trancou o celular, colocou no bolso, deu aquele sorriso nervoso, forçado, que tentava parecer natural, mas que só evidenciava o pânico. Nada demais, amor. Cliente chato que não respeita domingo. Enzo, inocente, insistiu. Mas tinha coração, pai. Eu vi. Gustavo olhou pro filho com uma dureza que gelou meu sangue. Enzo, vai brincar. O menino saiu correndo, assustado. E eu fiquei ali, de pé, na frente do meu marido, na frente da minha família inteira, sentindo que algo que eu não conseguia ainda nomear estava prestes a explodir. Se você está me ouvindo agora e reconhece esse tipo de situação, se inscreve no canal, porque essa história não termina aqui. E você vai querer saber cada detalhe do que aconteceu depois, porque tem coisa que a gente só entende quando vive. E eu vivi cada segundo do inferno que vou te contar. Eu olhei nos olhos de Gustavo e pela primeira vez em 10 anos de casamento, eu vi medo genuíno. Não era medo de me perder. Era medo de ser exposto. Me dá o celular. Minha voz saiu baixa, firme, sem espaço para negociação. Ele deu um passo para trás. Mariana, a gente conversa depois. Não é hora, nem lugar. Meu sogro tentou intervir. Gente, vamos almoçar, deixa isso para depois. Mas eu não tirei os olhos de Gustavo. Me dá o celular agora. Ele hesitou. Olhou em volta. Todo mundo estava olhando. Carla com expressão de desconforto. Minha mãe preocupada. Felipe. Felipe estava branco, pálido, com a mão tremendo, segurando o copo de cerveja. E foi nesse momento, olhando para a reação de Felipe, que algo dentro de mim clicou. Eu estendi a mão. Gustavo não se mexeu. Então eu fiz o que nunca tinha feito antes, Evangeline, enfiei a mão no bolso da calça dele e peguei o celular à força. Ele tentou segurar meu braço. Mariana, para, mas eu já tinha o celular na mão. A tela estava trancada. Coloquei a digital dele, ele tinha cadastrado a minha uma vez, anos atrás, caso de emergência. A tela abriu, e o que eu vi me fez esquecer como respirar. A última mensagem era de um contato salvo como fé, um emoji de coração vermelho. E a prévia da mensagem dizia: saudade de ontem. Quando a gente se vê de novo? Minha visão embaçou. Meu estômago revirou. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o celular. Abri a conversa e então vi. Vi tudo. Mensagens que subiam por meses. Fotos, áudios, declarações, planos, hotéis, viagens que ele tinha dito que eram trabalho, finais de semana que ele tinha dito que eram reuniões. Tudo, tudo ali, na palma da minha mão, na frente de Deus, da família, de todo mundo. E o nome do contato? Fé. Felipe. Eu não conseguia processar o que estava vendo. Meu cérebro simplesmente recusava a aceitar que aquelas palavras, aquelas fotos, aquelas mensagens de amor verdadeiro estavam ali. No celular do homem com quem eu dividia a cama todo santo dia, no telefone do pai do meu filho, do marido que toda a família admirava. Minhas pernas fraquejaram. Senti uma tontura violenta subir da barriga até a cabeça.
como se o chão tivesse virado líquido debaixo de mim. Segurei na beirada da mesa para não cair. Minha mãe levantou assustada. Filha, o que foi? Mas eu não conseguia falar. Minha garganta tinha fechado. Tinha um nó gigante, doloroso, que impedia qualquer som de sair. Olhei para o Gustavo. Ele estava parado, branco, com as mãos tremendo, olhando para mim com uma expressão que misturava pânico e raiva. Raiva de ter sido pego. Não culpa. Raiva. Como se eu fosse a vilã por ter descoberto. Como se eu tivesse feito algo errado ao enfiar a mão no bolso dele e pegar o que era meu por direito menos a verdade. Deslizei a tela para cima. Mais mensagens, conversas diárias. Bom dia, amor, dormiu bem? Tô morrendo de saudade. Ontem foi perfeito, quando a gente vai ter um fim de semana inteiro só nosso. Tinha foto, foto de hotel, foto de quarto, foto de Gustavo sorrindo de um jeito que eu não via ele sorrir. Fazia anos, tinha áudio. Eu não ouvi. Não tive estômago, mas estavam lá. Dezenas deles. Tinha até mensagens de sexta-feira passada. Sexta-feira que ele tinha dito que ia jantar com um cliente. Melhor noite da semana. Te amo. Eu senti uma queimação no peito tão forte que achei que fosse ter um infarto ali mesmo, na frente de todo mundo. Levantei os olhos do celular. Olhei para Felipe. Ele estava de pé agora, com a cadeira jogada para trás como se tivesse levantado rápido demais. O rosto dele estava vermelho, os olhos cheios d'água. E ele olhava para Gustavo com uma expressão que não era de cúmplice, era do vítima. De alguém que também estava sendo exposto contra a vontade. Felipe. Minha voz saiu rouca, quebrada, quase irreconhecível. Você e ele. Ele não respondeu. Só balançou a cabeça devagar, como se pedisse desculpas silenciosamente, e saiu andando rápido em direção ao portão. Ninguém tentou impedir. Todo mundo estava em choque. Meu irmão estava boquiaberto. Carla tinha a mão na boca. Minha sogra começou a chorar baixinho, sem entender ainda o que estava acontecendo, mas já pressentindo que era algo devastador. Gustavo deu um passo na minha direção. Mariana, escuta. Deixa eu te explicar. Não é o que você está pensando. E foi nessa frase que todo traidor usa. Nessa mentira descarada que insulta a inteligência de qualquer um, menos que algo dentro de mim explodiu. Atirei o celular nele com força. Acertou o peito dele. Ele cambaleou. Não é o que eu tô pensando? Minha voz saiu num grito que eu não sabia que existia dentro de mim. Um grito de dor, de raiva, de anos de ser feita de idiota. Tem foto, Gustavo. Tem mensagem de eu te amo. Tem hotel. Tem tudo. Ele tentou se aproximar de novo. Amor, por favor, vamos conversar com calma. Não na frente de todo mundo. Não me chama de amor. Eu empurrei ele, com as duas mãos. Forte. Ele tropeçou para trás. Meu sogro tentou segurar meu braço. Mariana, se acalma. Eu me soltei. Meu marido tá transando com outro homem fazia meses e eu tenho que me acalmar? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Até as crianças pararam de correr. Enzo apareceu na porta da cozinha com os olhos arregalados, assustado com a mãe gritando, com o pai pálido, com a família inteira congelada em posições estranhas, como se o tempo tivesse parado. Minha mãe pegou ele pela mão. Vem, meu amor, vamos lá para dentro. Ele choramingou. Mãe? Está brava? Não, filho. Vem. Ela levou ele e os primos para dentro de casa. E então ficamos só os adultos. E a verdade nua e crua no meio da mesa de almoço. Carla foi a primeira a falar. E o que ela disse me fez querer morrer de outra forma. Mariana, você tem certeza? Porque às vezes a gente vê uma mensagem fora de contexto e eu virei para ela com tanta fúria que ela deu um passo para trás. Fora do contexto, você quer ver as fotos, Carla? Quer que eu leia as mensagens em voz alta? Para todo mundo aqui? Peguei o celular do chão. Abri a galeria. Tinha uma pasta oculta. Cliquei. Tinha 23 fotos. Fotos que eu não vou descrever porque não merecem descrição, mas que eram inequívocas. Mostrei a tela para ela. Carla ficou branca. Tapou a boca. Saiu correndo para o banheiro. Ouvi ela vomitando. Gustavo aproveitou o momento. Tentou pegar o celular da minha mão. Mariana, pelo amor de Deus, guarda isso. Eu segurei o celular longe dele.
Por quê? Você tem vergonha agora? Tem vergonha que todo mundo veja quem você é de verdade? Ele mudou de estratégia. A voz ficou baixa, controlada, manipuladora. Você tá fazendo um escândalo desnecessário. A gente podia ter resolvido isso em casa, conversado como adultos. Conversado? Eu ri. Uma risada sem humor, histérica, que o do ser. Conversado como a gente conversou semana passada, quando eu te perguntei se estava tudo bem e você disse que eu era paranoica. Conversado como a gente conversou mês passado, quando eu senti que você estava distante e você disse que era trabalho. Conversado como a gente conversou quando eu te pedi pra gente ir num terapeuta de casal e você disse que eu que precisava de terapia porque eu inventava problema. Cada palavra que eu falava era uma facada nele. E eu queria que doesse. Queria que ele sentisse uma fração do que eu estava sentindo. Ele abriu a boca para responder, mas meu sogro o cortou. Gustavo. Isso é verdade? A voz do meu sogro estava tremendo. Ele era um homem de 70 anos, tradicional, rígido, daqueles que nunca tinha demonstrado afeto abertamente na vida. E agora estava olhando para o filho com uma mistura de decepção e nojo que era palpável. Gustavo olhou para o pai, e pela primeira vez eu vi ele sem resposta. Sem máscara. Sample, só um homem covarde exposto na frente da própria família. Minha sogra levantou. As pernas dela tremiam. Ela segurou na cadeira para se equilibrar. Gustavo, me diz que isso não é verdade. Me diz que ela está entendendo errado. Ele não disse nada, e o silêncio dele foi confissão completa. Ela começou a chorar. Não um choro baixo. Um choro alto, desesperado, de mãe que vê o filho desmoronar. Meu sogro passou o braço em volta dela. Vamos embora. Eles saíram sem olhar para trás. Meu irmão pegou a esposa pela mão. A gente também vai. Ele parou na minha frente. Me abraçou apertado. Eu tô aqui. Qualquer coisa, me liga. Saíram. Ficamos. Sou eu, Gustavo, minha mãe que tinha voltado da cozinha depois de colocar as crianças assistindo desenho, e Carla, que tinha saído do banheiro com o rosto molhado, completamente destruída. A mesa de almoço intocada, a comida esfriando, o churrasco queimando na grelha, e os escombros da minha vida espalhados pelo quintal. Gustavo esperou todo mundo sair. Esperou a casa ficar vazia de testemunhas. E então ele fez o que manipuladores sempre fazem quando são encurralados. Tentou inverter a narrativa. Tentou fazer parecer que eu era a louca, a exagerada, a pessoa que estava destruindo a família por não saber conversar civilizadamente. Ele sentou na cadeira, passou as mãos pelo rosto como se estivesse exausto, como se ele fosse a vítima daquela situação, e olhou para mim com aquela expressão de quem vai ter uma conversa séria com uma criança desobediente. Mariana, senta, vamos conversar com calma. E eu estava do pé, tremendo inteira, com o celular ainda na mão, as unhas cravadas na palma da outra mão, tentando me manter acordada, porque tudo aquilo parecia pesadelo. Eu não quero sentar, eu quero explicação. Agora, ele suspirou, olhou para minha mãe como se pedisse apoio. Minha mãe desviou o olhar, ele percebeu que não ia ter aliado ali e voltou para mim. Tá bom, eu vou ser honesto com você. Ele falou devagar, com aquela voz calma e racional que ele sempre usava quando queria me fazer sentir que eu estava sendo irracional. Eu e o Felipe, a gente tem uma amizade muito próxima. E eu sei que algumas mensagens podem parecer inadequadas, mas não é o que você está pensando. A gente só conversa. Ele está passando por um momento difícil. Terminou um relacionamento recente, e eu estou apoiando ele como amigo. É só isso. Ele disse aquilo olhando direto nos meus olhos, com convicção, com a mesma cara que ele fazia quando me prometia que me amava. E por um segundo miserável e patético, eu quis acreditar. Porque seria mais fácil do que aceitar que os últimos 10 anos da minha vida eram mentira. Mas então eu lembrei das fotos, lembrei das mensagens, lembrei do te amo que estava ali, escrito, sem espaço para interpretação. E a raiva voltou com força tripla. Amizade? Eu destravei o celular. Abri a conversa de novo e li em voz alta. Ontem foi perfeito. Não aguento mais ficar longe de você. Isso é amizade, Gustavo. Ele não piscou. Foi uma noite que a gente foi beber.
Ficou até tarde conversando. Ele estava mal. Eu consolei. Ele exagerou na mensagem porque estava emocionado. Abri outra mensagem. Você é o amor da minha vida. Não sei como vivi tanto tempo sem você. Amizade também? Ele hesitou. Ele dramatiza as coisas. Você conhece gente que é intensa, que fala desse jeito. E as fotos? Eu gritei. Mostrei o celular na cara dele. Explica as fotos, Gustavo. Explica vocês dois na cama. Explica. Ele ficou em silêncio. 5 segundos 10. E então ele mudou de tática de novo. Atacou. Você invadiu minha privacidade. Você não tinha direito de mexer no meu celular. Isso é abuso, Mariana. Você violou minha confiança. Eu olhei para ele sem acreditar. Eu violei sua confiança? Minha mãe se levantou. Gustavo, para. Você está piorando tudo. Ele olhou para ela com raiva. A senhora não se mete nisso. Isso é entre eu e ela. Minha mãe deu um passo na direção dele. E pela primeira vez na vida, eu vi minha mãe, que sempre foi doce, que sempre evitou conflito, levantar a voz. Você não fala assim comigo. Eu sou mãe dela, e você está na minha frente tentando manipular minha filha depois de ter traído ela durante meses. Você acha que eu sou idiota? Você acha que alguma de nós acredita nessa história furada de amizade? Gustavo levantou também. Ficou de frente para minha mãe. Mais alto, mais intimidador. Eu não estou tentando manipular ninguém. Eu estou tentando ter uma conversa de adulto, mas ninguém aqui quer me escutar. Ele estava perdendo o controle. A voz subindo. A máscara caindo. Carla, que tinha ficado quieta até agora, finalmente falou. Gustavo, se você tivesse explicação, já estaria dedo. Não tem como explicar o que está nesse celular. Ele virou para ela. Você também vai me julgar? Você que sempre me defendeu? Carla abaixou os olhos. Eu te defendi quando achei que Mariana estava exagerando. Mas eu vi as mensagens e o as fotos. Não tem defesa. Gustavo olhou em volta. Viu que não tinha mais para onde correr. E então, ele fez a última coisa que manipuladores fazem, quando tudo falha, menos ele chorou. Sentou de novo. Cobriu o rosto com as mãos. E começou a soluçar. Soluços altos, dramáticos, de quem quer atenção. Eu não queria que fosse assim. Eu tentei evitar. Eu tentei ser forte, mas eu não consegui. Eu não escolhi isso. Eu não escolhi sentir o que eu sinto. Minha mãe olhou para mim com uma expressão que dizia: você está vendo isso? Eu estava vendo. E estava sentindo nojo. Porque ele não estava chorando por mim. Não estava chorando pelo filho. Não estava chorando pela família que destruiu. Estava chorando por ele mesmo. Pela imagem que tinha caído. Pelo controle que tinha perdido. Fui até ele. Fiquei de pé na frente dele. Esperei ele levantar o rosto. Quando levantou, eu falei. Baixo. Firme. Cada palavra pesando toneladas. Você é um covarde. Você me enganou durante anos. Me fez achar que eu era louca toda vez que eu sentia que algo estava errado. Me chamou de paranoica, de ansiosa and exagerada. Você destruiu minha autoestima só para esconder suas mentiras. E agora você está aí chorando como se você fosse a vítima. Ele tentou falar. Mariana, eu não terminei. Minha voz subiu. Você não me deve desculpa. Você me deve a verdade. Faz quanto tempo? Ele desviou o olhar. Não importa. Faz quanto tempo? Ele engoliu seco. 1 ano e meio. Eu senti o chão sumir de novo. Ano e meio. 1 ano e meio que ele dividia a cama comigo e com outra pessoa. 1 ano e meio de mentiras, de viagens falsas, de te amo vazios, de sexo sem desejo, de beijos mecânicos. De eu me esforçando para manter casamento vivo enquanto ele construía vida paralela. Sai da minha casa. A voz saiu calma. Perigosamente calma. Ele arregalou os olhos. Mariana, espera. Sai da minha casa agora. Ele levantou. Deu um passo na minha direção. Onde eu vou? Vai pro hotel onde você levava ele. Vai pra casa dele. Vai pro inferno. Eu não me importo, mas você não dorme mais aqui. Ele tentou me tocar. Eu dei um tapa na mão dele. Forte. Não encosta em mim. Minha mãe se colocou entre nós dois. Gustavo, pega suas coisas e sai. Agora, ele olhou para ela. Para mim. Para Carla. Viu que não tinha negociação, foi pro quarto. Voltou 10 minutos depois com uma mala.
Parou na porta. Olhou para mim uma última vez. A gente precisa conversar sobre o Enzo, sobre as coisas práticas. Eu nem olhei para ele. Meu advogado vai entrar em contato. Ele ficou parado mais alguns segundos, esperando que eu mudasse de ideia, esperando que eu corresse atrás dele, esperando que eu implorasse para ele ficar como ele sempre esperou que eu fizesse. Mas eu não fiz nada. Só fiquei ali, de costas, ouvindo o som da porta fechando. E quando fechou, quando o silêncio preencheu a casa, eu desabei no chão e chorei como nunca tinha chorado na vida. Os 3 dias seguintes foram os mais escuros da minha vida. Eu não conseguia comer. Minha mãe preparava comida, colocava no prato, sentava do meu lado na mesa e ficava me olhando com aquela expressão de dor profunda que só mãe tem quando vê filha sofrendo e não pode fazer nada além de estar ali. Eu levava a colher até a boca, mastigava mecanicamente, engolia com esforço e 5 minutos depois vomitava tudo. Meu corpo rejeitava, como se o estômago soubesse que não era a hora de funcionar normalmente, que eu não merecia conforto nem de comida. Eu dormia em pedaços, 1 hora aqui, 30 minutos ali, sempre acordando no meio da madrugada, com o coração disparado, suada, com a sensação física de que tinha esquecido de respirar. Toda vez que fechava os olhos via as fotos de novo, via as mensagens, via o rosto de Gustavo quando o Enzo fez aquela pergunta. Via tudo se repetindo em loop infinito, como filme de terror que não tem botão de pause. Minha mãe dormia no sofá da sala para ficar perto caso eu precisasse. Carla ia todo dia, trazia coisas que ela achava que iam me ajudar menos calmante, chocolate, revista, qualquer coisa menos. E ficava sentada comigo em silêncio, porque não tinha palavra certa para dizer. Enzo percebia que algo estava errado. Claro que percebia, ele tinha 7 anos, mas não era burro. Perguntou onde o pai estava. Eu disse que o pai tinha ido viajar a trabalho. Ele franziu a testa, mas ele não levou a mala grande. E ele não me deu tchau. Eu não sabia o que responder. Minha mãe salvou. Filho, o papai teve que sair correndo, mas ele te ama muito e vai ligar logo. Enzo aceitou, por enquanto. Mas eu sabia que logo as perguntas iam ficar mais difíceis. Logo ele ia querer saber por que a mãe chorava trancada no banheiro. Por que a avó estava dormindo em casa? Por que ninguém sorria mais? Crianças sentem. Elas não entendem, mas sentem. E o pior é que eu não sabia como proteger meu filho de uma verdade que ia mudar a visão dele sobre o pai para sempre. Como você explica para uma criança de 7 anos que o pai que ele admirava, que brincava de bola com ele todo sábado, que levava para sorvete, que ajudava com lição de casa, era um mentiroso? Que tinha destruído a família? Que tinha escolhido outra vida? Eu não sabia. E essa impotência me matava por dentro. No 2º dia, Gustavo mandou mensagem. Várias. Ele começou pedindo desculpa. Mariana, me perdoa. Eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente pode conversar? Pelo Enzo, pela nossa história. Pelos 10 anos que a gente construiu juntos. Eu não respondi. Ele insistiu. Você não pode me bloquear da vida do nosso filho. Eu quero ver o Enzo. Eu tenho direito. Continuei sem responder. As mensagens foram ficando mais desesperadas. Mariana, pelo amor de Deus, responde. Eu estou desesperado aqui. Eu estou num hotel sozinho e o perdi tudo. Meus pais não querem falar comigo. Meu irmão me bloqueou. Eu não tenho ninguém. E eu queria gritar pro celular. Você perdeu porque você escolheu perder. Você destruiu tudo com suas próprias mãos. Mas eu não disse nada, porque responder seria dar a ele o que ele queria menos minha atenção. Minha energia, minha dor, a serviço dele de novo. E eu já tinha dado demais. Já tinha me esvaziado toda para preencher o ego dele durante anos. Não ia fazer mais isso. Nunca mais. No 3º dia, ele mudou de estratégia. Mandou mensagem pro Enzo. Meu filho me mostrou o celular que ele só usava para joguinho. E assistir vídeo, sempre sob supervisão. Mãe, o papai mandou mensagem. Li, filho, o papai te ama muito. Tá com muita saudade. Logo logo a gente se vê. Eu travei. Porque ele estava usando meu filho. Estava usando a inocência de uma criança para me pressionar. Peguei meu celular. Escrevi para ele.
A primeira mensagem em 3 dias. Você não vai usar o Enzo para me manipular. Se você quer ver ele, você manda mensagem para mim, não para ele. Ele não tem nada a ver com a merda que você fez. Gustavo respondeu em segundos. Mariana, eu só quero ver meu filho. Não estou tentando te manipular. Eu preciso ver ele. Por favor. Eu olhei para a mensagem. Senti raiva, senti nojo, mas também senti cansaço. Cansaço de carregar sozinha o peso de uma decisão que ia afetar meu filho pro resto da vida. Respirei fundo. Escrevi. Sábado, 3 horas. Você busca ele aqui e traz de volta às 6. E não tenta conversar comigo. Você vem, pega ele e vai embora. Ele respondeu com um coração. Como se eu tivesse feito um favor? Como se ele não tivesse destruído tudo sábado chegou. Gustavo tocou a campainha pontualmente às 3. Eu mandei Enzo atender. Fiquei na cozinha. Não queria ver a cara dele. Não ainda. Ouvi a voz dele. E aí, campeão? Saudade. Ouvi Enzo rir. Aquela risada inocente de criança que ainda não sabia que o mundo tinha rachado. Ouvi a porta fechar. Fui até a janela. Vi Gustavo colocando Enzo no carro. Vai ao dar review, carro sumir na esquina. E então, eu desabei de novo. Porque ver meu filho sair com ele, ver Enzo feliz de ver o pai, me lembrou que independente do que Gustavo fez comigo, ele ainda era o pai. E tirar isso do Enzo seria tirar um pedaço do meu filho também. Minha mãe me abraçou. Calma, filha, vai passar. Mas parecia que nunca ia passar. Parecia que aquela dor era permanente, que eu ia carregar ela pro resto da vida como cicatriz que não fecha. Gustavo trouxe Enzo de volta às 6h05. Tocou a campainha. Eu abri a porta. Enzo entrou correndo. Mãe, a gente foi no parque. E comeu pizza? Ele estava feliz. Inocente. Alheio a tudo. Subiu correndo pro quarto. Ficamos só eu e Gustavo na porta. Ele tentou falar. Mariana, não. Cortei. Você não vai entrar. Você não vai tentar conversar. Você trouxe ele. Agora vai embora. Ele insistiu. A gente precisa resolver as coisas. Não dá para ficar assim para sempre. Eu olhei nos olhos dele e vi um homem que eu não conhecia. Ou talvez que eu nunca tivesse conhecido de verdade. Você está certo. A gente precisa resolver. Mas não hoje. Não essa semana. Quando eu estiver pronta, meu advogado entra em contato com o seu. Ele pareceu aliviado, como se eu tivesse dito que ia perdoar. Como se fosse só questão de tempo até eu voltar atrás. Eu fechei a porta na cara dele. E dessa vez, não chorei, porque a raiva estava começando a ocupar o espaço da tristeza. E raiva, eu descobri, dói menos do que dor pura. Naquela noite, depois de colocar Enzo para dormir, sentei no sofá com minha mãe e Carla. Peguei o celular, abri a conversa de Gustavo e Felipe de novo. Não para me torturar, mas para procurar algo, e encontrei. Encontrei mensagens de Felipe reclamando. Eu não aguento mais esconder. Quando você vai contar para ela? E Gustavo respondendo, logo, eu prometo, só preciso do momento certo. Mais pra frente, você disse isso faz 3 meses. E Gustavo, eu sei, mas é complicado. Ela não vai entender. Felipe, ou você não tem coragem de assumir quem você é, silêncio de dias. Então, Gustavo, eu tenho vergonha, tá bom? Eu tenho vergonha de tudo isso. Da minha família descobrir, das pessoas julgarem. Eu não sou forte como você. E nessa mensagem, eu entendi. Gustavo não me amava. Talvez nunca tenha amado. Mas também não amava Felipe de verdade. Ele amava a si mesmo, a imagem, o controle. E nós dois éramos peças que ele movia no tabuleiro tentando manter tudo sob controle. Mostrei as mensagens para minha mãe. Ela leu em silêncio. Olhou para mim. Ele é um covarde. Eu concordei. E soube o que tinha que fazer. Eu precisava entender. Precisava de respostas que Gustavo nunca ia me dar, porque ele era incapaz de honestidade. Então fiz o que qualquer pessoa desesperada por verdade faria menos. Procurei Felipe. Não foi difícil achar o contato dele. Estava salvo no celular de Gustavo, que eu ainda tinha comigo. Ele tinha pedido de volta, eu tinha ignorado. Mandei mensagem. Felipe, aqui é a Mariana. A gente precisa conversar.
Ele demorou 4 horas para responder. Quando respondeu, foi curto. Eu não sei o que falar. Escrevi de volta. Eu não quero briga. Eu só quero entender. Você também foi enganado? Eu vi as mensagens. Eu sei que você não sabia que ele ia me esconder para sempre. Silêncio de novo. 20 minutos depois. Café amanhã? Marcamos num lugar discreto. Longe do bairro onde eu morava. Longe de olhares conhecidos. Eu nem contei para minha mãe. Saí de casa dizendo que ia resolver coisas do advogado. Cheguei 15 minutos adiantada. Pedi um chá que esfriou na minha frente sem eu tocar. Felipe chegou pontualmente. Olheiras fundas, rosto coçado. Ele sentou na minha frente sem me cumprimentar. Ficamos em silêncio uns 30 segundos até que eu quebrei. Faz quanto tempo? Ele suspirou. Olhou para a xícara vazia na frente dele. 1 ano e meio, mais ou menos. Mesma resposta que Gustavo tinha dado. Pelo menos nisso eles eram coerentes. Como começou? Ele hesitou. Olhou em volta, verificou se ninguém conhecido estava perto. E então começou a falar. Devagar, com voz baixa. Academia, a gente treinava no mesmo horário. Começamos a conversar. Ele era carismático, engraçado, falava sobre trabalho, sobre viagens, sobre tudo. Eu tinha terminado um relacionamento recente. Tava vulnerável. E ele foi atencioso, prestativo. Me chamou para tomar cerveja depois do treino. A gente virou amigo, ou pelo menos era o que eu achava no começo. Ele parou, bebeu água, continuou. Até que um dia ele me beijou. Eu fiquei em choque, porque ele tinha mulher, tinha filho. É o Peressa Retro. Mas ele me disse que tinha se descoberto recentemente, que estava confuso, que eu era a primeira pessoa com quem ele tinha coragem de ser ele mesmo. Felipe deu uma risada amarga. E eu acreditei. Como um idiota, eu acreditei. Ele te contou que era casado? Perguntei. Felipe assentiu. Sim. Desde o começo. Mas ele disse que o casamento estava ruim, que vocês dormiam em quartos separados. Que era questão de tempo até o divórcio, que ele só estava esperando o momento certo para não traumatizar o filho. Cada palavra era uma facada, porque eu sabia que era mentira. A gente dormia no mesmo quarto na mesma cama, até a semana do escândalo. Até o domingo, que tudo explodiu. Quartos separados, minha voz tremeu. A gente dormia junto todo santo dia. Felipe fechou os olhos. Eu sei. Agora eu sei. Mas na época eu acreditei. Porque eu queria acreditar. Porque eu estava apaixonado. Ele abriu os olhos. Olhou para mim. Mariana, eu juro que se eu soubesse a verdade, eu tinha terminado. Eu nunca quis destruir família. Eu nunca quis ser o cara que estraga a vida de uma criança. Eu vi sinceridade nos olhos dele. Vai, Dort, e percebi que nós dois éramos vítimas do mesmo homem. De formas diferentes, mas vítimas. Ele te prometeu alguma coisa? Felipe assentiu de novo. Prometeu que ia assumir, que ia sair de casa, que a gente ia morar junto, que ia me apresentar para a família como namorado. Ele soltou um suspiro longo. Eu esperei. Esperei meses. Toda vez que eu cobrava, ele dizia que precisava de mais tempo, que a situação estava complicada, que você estava desconfiada e ele precisava ter cuidado. Eu comecei a perceber que ele estava me enrolando. Comecei a desconfiar que ele nunca ia ter coragem de assumir. E então, aconteceu aquele almoço. Ele parou. Olhou para mim com culpa. Eu não devia ter ido. Eu sabia que ia ser estranho. Mas ele insistiu. Disse que era importante eu conviver com a família para quando a gente oficializasse. Eu fui e me arrependo todo dia. Eu balancei a cabeça. Você não tem culpa do que aconteceu. Quem tem culpa é ele. Felipe limpou os olhos com as costas da mão. Estava chorando. Eu estraguei sua vida. Não. Eu segurei a mão dele por cima da mesa. Ele estragou a vida dos dois. Ficamos mais 1 hora conversando. Felipe me contou coisas que Gustavo nunca ia contar. Me contou que Gustavo tinha pânico de ser descoberto, que tinha vergonha da própria sexualidade, que falava mal de pessoas LGBT em público para esconder quem era. Felipe me mostrou mensagens onde Gustavo pedia para ele não postar foto deles juntos, não marcar ele em lugar nenhum, não falar para ninguém. Ele tinha vergonha de mim. Felipe disse isso olhando para a mesa. Eu era segredo sujo.
Eu era parte da vida dele que ele escondia porque tinha nojo. E então Felipe me contou algo que me deixou gelada. Me contou que Gustavo tinha outros. Antes dele, ele me confessou uma vez, bêbado, que eu não era o primeiro. Que ele já tinha tido outros casos, rápidos, de uma noite. Nada sério. Mas que comigo era diferente porque ele tinha se apaixonado de verdade. Felipe riu sem humor. Eu me senti especial, mas agora eu vejo que eu era só mais um. Só mais um cara que ele usou e ia descartar quando ficasse inconveniente. Eu senti enjoo. Quantas mentiras, quantas traições, quantos anos da minha vida foram construídos em cima de falsidade. Se você chegou até aqui, comenta de qual cidade você está ouvindo essa história. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Que tem outras pessoas que entendem, que já passaram por algo parecido, ou que pelo menos conseguem sentir um pedaço da dor que eu senti. Porque eu juro, tem hora que parece que eu vou enlouquecer. Que nada disso é real. Que eu vou acordar e vai ser só pesadelo. Mas não é. É real. E dói de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível doer. Felipe me olhou. O que você vai fazer? Eu respirei fundo. Vou pedir o divórcio. Vou pegar tudo o que eu tenho direito. Vou garantir que meu filho fique comigo. E vou garantir que todo mundo saiba quem Gustavo é de verdade. Felipe concordou. Você merece. Ele destruiu você. Destruiu a gente. Ele merece perder tudo, nos despedimos. Mas antes de ir embora, Felipe me disse mais uma coisa. Mariana, obrigado por não me odiar. Eu achei que você fosse me xingar, me culpar. Mas você foi humana comigo. E eu não merecia. Eu dei um meio sorriso. A gente não escolhe se apaixonar por pessoa errada, mas a gente escolhe o que faz quando descobre quem a pessoa é de verdade. E você escolheu sair. Isso já é mais do que muita gente faz. Voltei para casa com a cabeça explodindo. Contei tudo para minha mãe. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ela só disse: esse homem é podre por dentro. Concordei. Peguei o celular. Liguei para o advogado que meu irmão tinha indicado. Marquei reunião para a semana seguinte. Comecei a juntar documentos, extratos bancários, comprovantes de propriedade. Tudo, porque eu ia lutar. Ia garantir que Gustavo pagasse. Não só financeiramente, mas socialmente, emocionalmente. Eu ia garantir que ele perdesse tudo que construiu em cima de mentiras. E eu não ia ter pena, porque ele não teve pena de mim quando me destruiu, não teve pena do filho quando escolheu estragar a família. Não teve pena de Felipe quando o usou. Gustavo só teve pena de si mesmo. E isso ia acabar. Eu ia garantir que acabasse. A reunião com um advogado foi na terça-feira, doutor. Henrique, 40 e poucos anos. Especialista em direito de família, recomendado pelo meu irmão, que conhecia ele de um caso antigo. Sentei na frente dele com uma pasta cheia de prints, extratos, fotos, tudo o que eu tinha conseguido reunir nos últimos dias. Ele olhou cada documento com atenção, sem pressa, fazendo anotações num bloco amarelo. Quando terminou, tirou os óculos, olhou para mim e disse com toda sinceridade: Mariana, você tem um caso sólido. Ele não tem como contestar nada disso. Senti um alívio estranho. Alívio misturado com tristeza, porque parte de mim ainda queria que tudo fosse mentira, que tivesse explicação, que desse para consertar. Mas a outra parte, menos a parte racional, a parte que tinha sobrevivido ao choque, sabia que não tinha volta, que a única saída era para frente. Dr. Henrique continuou. A guarda do Enzo vai ficar com você, sem dúvida. Ele pode pedir visitação, mas considerando o trauma emocional e a quebra de confiança, a gente consegue limitar. Quanto aos bens, vocês casaram em comunhão parcial, assenti, então metade é seu. Casa, carro, investimentos, tudo. Ele fez mais anotações. E tem uma coisa: adultério ainda é considerado falta grave no divórcio. Você pode pedir indenização por dano moral. Arregalei os olhos. Indenização, ele assentiu. Sim. Pelo sofrimento causado, pela humilhação pública, pelo engano que durou anos. Não é garantido que o juiz aceite, mas vale tentar. Com as provas que você tem, as chances são boas. Eu não queria dinheiro. Não era sobre isso. Mas a ideia de Gustavo ter que pagar de alguma forma concreta, ter que assumir responsabilidade financeira pelo estrago emocional que causou.
Tinha um peso simbólico forte. Faz, eu disse. Entra com tudo. Dr. Henrique sorriu. Não era sorriso feliz. Era sorriso de advogado que sabe que vai ganhar. Vou preparar a petição. Em uma semana você assina e a gente protocola. Saí do escritório dele com a sensação estranha de estar fazendo algo definitivo, irreversível. Estava oficializando o fim. E mesmo sabendo que era necessário, doía. Doía como amputação. Você sabe que precisa cortar o membro infectado para sobreviver. Mas dói do mesmo jeito. Enquanto isso, Gustavo tentava reconstruir alguma imagem. Ele postou nas redes sociais, foto antiga. Nossa, ele, eu e Enzo, num parque. Legenda. Família, é tudo. Amo vocês. Como se nada tivesse acontecido. Como se a vida não tivesse explodido. Minha prima Carla me mandou print. Você viu isso? Eu tinha visto. E tinha sentido nojo. Ele estava tentando controlar a narrativa, tentando parecer o marido e pai dedicado. Mas não ia funcionar, porque a família já sabia. Os amigos próximos já sabiam. E em cidade pequena menos, a gente morava numa cidade de 100 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo menos a notícia. Se espalha rápido. Em menos de uma semana, metade da cidade sabia que Gustavo tinha traído a esposa. E a outra metade ia saber logo logo. Ele tentou apagar a publicação depois de receber comentários. Hipócrita! Cadê a família agora? Vergonha, mas print fica. Internet não esquece. E as pessoas adoram escândalo. No sábado seguinte, Gustavo veio buscar Enzo de novo. Dessa vez ele chegou 20 minutos atrasado. Tocou a campainha. Eu abri. Ele estava com olheiras, barba por fazer, roupa amassada. Desculpa o atraso. Trânsito. Mentira. Eu sabia quando ele mentia. Depois de 10 anos, você aprende os sinais. Enzo desceu correndo. Pai! Gustavo abriu um sorriso. Mas era sorriso cansado, forçado. Enzo entrou no carro. Gustavo tentou falar comigo. Mariana, você recebeu notificação do meu advogado? Eu tinha recebido. Dr. Henrique tinha me avisado. Gustavo tinha contratado advogado também. Obviamente. Recebi. Respondi seca. Ele deu um passo mais perto. A gente precisa conversar sobre isso. Sem advogado. Só nós dois. Eu ri. Sem humor. Você acha que eu sou idiota? Você acha que, depois de tudo, eu vou sentar sozinha com você para conversar? Tudo que você tem para falar, fala pro seu advogado. Ele fala pro meu. E o juiz decide. Ele ficou vermelho. Você está sendo vingativa. Eu tô sendo justa, Coride. Feche a porta. 3 dias depois, recebi a ligação. Era mãe de uma amiga minha da época da faculdade. Ela trabalhava na empresa onde Gustavo era gerente. Mariana, eu não sei se devo te contar isso, mas acho que você merece saber. Meu coração acelerou. O quê? Ela hesitou. O Gustavo foi afastado do trabalho temporariamente até a situação dele se resolver. As palavras do diretor eu ouvi por acaso. Ele está sendo investigado por uso indevido de recursos da empresa. Eu gelei. Como assim? Ela baixou a voz. Parece que ele usava cartão corporativo para pagar hotel, restaurante, viagens que não eram trabalho. A auditoria interna pegou. E agora que todo mundo sabe do escândalo, a empresa está com medo de manchar a imagem, então afastaram ele. Eu não sabia como me sentir. Parte de mim sentia satisfação. Ele estava colhendo o que plantou. Mas outra parte sentia vazio, porque isso confirmava que Gustavo tinha usado tudo e todos. A empresa, a família. Eu, Felipe, tudo em função dele mesmo. Do prazer dele, do conforto dele, sem se importar com as consequências. Naquela noite, Gustavo me ligou. 12 vezes. E o não atende, ele mandou mensagem. Mariana, eu preciso falar com você. É urgente. Eu ignorei, ele insistiu. Por favor, eu estou desesperado. Eu perdi o emprego. Eu não tenho mais nada. Ele não tinha perdido. Tinha sido afastado, mas já estava distorcendo. Já estava se fazendo de vítima. Respondi. Curto. Problema seu. Ele ligou de novo. Dessa vez atendi. Só para ele parar. O que você quer? Ele estava chorando, soluçando. Mariana. E eu ferrei. Eu sei que ferrei. Mas eu preciso da sua ajuda. A empresa me afastou.
Meus pais não falam comigo. Eu não tenho dinheiro guardado. Eu tô num apartamento alugado que mal consigo pagar. Eu preciso de tempo. Preciso que você retire o pedido de divórcio. Só por enquanto. Até eu me reerguer. Eu escutei em silêncio. E então falei: calma. Firme. Não. Ele ficou em silêncio. Depois explodiu. Você é uma egoísta. Você tá me destruindo. Eu nem me abalei. Eu não estou te destruindo. Você se destruiu sozinho. E desliguei. Bloqueei o número. E pela primeira vez em semanas, dormi a noite inteira. A cidade inteira sabia. Não tinha como não saber. Em lugares pequenos, escândalo é moeda social. As pessoas falam, comentam, julgam, inventam. Detalhe quando não sabem o real. Eu sentia os olhares quando ia no mercado. Ouvia os sussurros quando passava na rua. Olha, é a mulher do Gustavo, a que foi traída. Algumas pessoas vinham falar comigo com pena. Meu Deus, Mariana, que situação. Como você está? Eu respondia educada. Tô bem, obrigada. Mas por dentro queria gritar. Queria dizer que não era só situação. Era minha vida despedaçada. Era meu filho perguntando quando o pai ia voltar para casa. Era eu tendo que reconstruir tudo do zero, enquanto todo mundo ficava de fora, julgando como se tivesse direito de opinar. Outras pessoas evitavam, desviavam o olhar, atravessavam a rua quando me viam. Não sei se por vergonha alheia ou por não saber o que dizer, tanto faz, o efeito era o mesmo. Solidão. A família de Gustavo ficou dividida. Os pais dele ficaram do lado dele. Obviamente. Mãe é mãe. Mesmo quando o filho erra, minha sogra me ligou uma vez, chorando. Mariana, eu sei que meu filho errou, mas ele está sofrendo muito. Você não pode ter um pouco de compaixão? Eu respirei fundo. Dona Helena, com todo respeito, eu tive compaixão por 10 anos. Tive paciência. Acreditei nele e ele me traiu de todas as formas possíveis. Agora eu tenho que ter compaixão de mim mesma e do meu filho. Ela soluçou. Mas o Enzo precisa do pai, e ele vai ter, dentro do que a justiça determinar. Mas eu não vou voltar atrás. Não vou perdoar. Não vou fingir que nada aconteceu só para facilitar a vida dele. Ela ficou em silêncio. Depois disse baixinho: você tá sendo muito dura. E desligou. Não ligou mais. O irmão de Gustavo, por outro lado, ficou do meu lado. Me mandou mensagem. Mariana, o que meu irmão fez foi imperdoável. Eu te peço desculpas em nome da família. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Agradeci. Mas não pedi nada. Porque eu não queria dever favor para ninguém daquela família. Minha família, graças a Deus, ficou comigo. Minha mãe virou minha rocha. Ela cuidava do Enzo quando eu precisava resolver coisas, fazia comida, limpava a casa, ficava acordada comigo nas noites que eu não conseguia dormir. Meu irmão ofereceu dinheiro. Se você precisar de advogado melhor, de qualquer coisa, eu ajudo. Eu recusei, não por orgulho, mas porque eu tinha que fazer aquilo sozinha. Tinha que provar para mim mesma que eu conseguia. Carla continuou aparecendo, todo dia. Às vezes só para sentar do meu lado em silêncio. Às vezes para me obrigar a sair de casa. Vamos tomar café. Vamos caminhar. Você não pode ficar trancada aqui para sempre. Ela estava certa. Eu sabia, mas sair significava enfrentar o mundo. E o mundo julgava. Julgava minha roupa, meu rosto inchado de tanto chorar. Minha escolha de não perdoar. Mas casamento é sobre perdão. Mas e o Enzo? Criança precisa de família unida. Mas será que você não foi muito dura com ele? Eu ouvia tudo e fingia que não doía, mas doía. Teve uma situação específica que me quebrou. Eu fui na escola buscar o Enzo. A mãe de um coleguinha dele veio falar comigo educada. Um sorriso falso. Oi, Mariana. Tudo bem? Respondi que sim. Ela continuou. Olha, eu não queria te falar isso, mas acho melhor você saber. O Enzo tem falado umas coisas estranhas para os amigos. Sobre o pai. Sobre vocês terem brigado. E bem, as outras mães estão comentando. Estão preocupadas se é ambiente saudável para o Enzo ficar na mesma turma que as crianças delas. Eu travei. Como assim? Ela deu de ombros. Constrangida, mas ao mesmo tempo com aquele tom de superioridade velada. Você sabe como é. Criança aprende pelo exemplo.
E se o Enzo tá vindo de uma família desestruturada, as mães têm medo que influencie os filhos. Eu senti o sangue ferver. Família desestruturada. Repeti? Ela assentiu. Sabe, divórcio, escândalo, essas coisas. Eu dei um passo na direção dela. Ela recuou. Meu filho não é problema. Meu marido que traiu, que mentiu, que destruiu. Não eu, não Enzo. Se você ou qualquer outra mãe tem problema com isso, o problema é de vocês, não meu. Virei as costas, peguei o Enzo pela mão. Saí sem olhar para trás. Chorei o caminho inteiro para casa. Enzo percebeu. Mãe, por que você está chorando? Limpei o rosto rápido. Não é nada, filho. Mãe só está cansada. Ele segurou minha mão. Eu te amo, mãe. E aquilo me salvou. Me lembrou por que eu estava lutando. Não era só por mim. Era por ele. Para que ele crescesse vendo que a mãe dele não aceitou ser tratada como lixo. Que a mãe dele teve dignidade. Que a mãe dele escolheu verdade em vez de conforto. Cheguei em casa. Liguei para o Dr. Henrique. Eu quero acelerar o processo. Quero que isso termine logo. Ele disse que ia fazer o possível. Uma semana depois, saiu a primeira audiência. Eu, Gustavo, os advogados e o juiz, ia ser a primeira vez que eu veria Gustavo cara a cara, desde que expulsei ele de casa. A audiência foi marcada para uma quinta-feira, 10 da manhã. Fórum da cidade. Eu cheguei meia hora antes. Nervosa suando frio. Doutor Henrique me acalmou. Você vai ficar bem. Só responde que o juiz perguntar. Não olha para ele. Não reage. Mantém a compostura. Assenti. Gustavo chegou 5 minutos depois. De terno, barbeado. Tentando parecer apresentável. Ele olhou para mim. Eu desviei. Entramos na sala. O juiz era um homem de 60 e poucos anos. Sério. Olhou para os dois. Vocês tentaram conciliação? Dr. Henrique respondeu. Minha cliente não tem interesse, excelência. O juiz olhou para o advogado de Gustavo. Ele confirmou. Meu cliente gostaria, mas respeita a decisão dela. O juiz suspirou. Muito bem. Vamos para os termos. E começou. Durou 2 horas. Discussão sobre bens, sobre guarda, sobre pensão. Gustavo pediu guarda compartilhada. Eu me opus. Juiz perguntou por quê. Eu respirei fundo. Olhei para o juiz e falei. Porque meu filho presenciou o momento em que descobri a traição. Porque ele viu a família implodir. Porque ele pergunta todo dia quando o pai vai voltar e eu não sei o que responder. Porque eu não confio que um homem que mentiu para mim durante anos seja capaz de criar meu filho com honestidade. Gustavo tentou falar. O juiz mandou ele calar a boca. E no final, decidiu, guarda para mim. Visitação regulamentada para ele e partilha igualitária dos bens. Saí dali, exausta mas vitoriosa. 3 semanas depois da audiência, Gustavo me procurou. Não por mensagem, não por ligação. Ele apareceu na porta de casa, num sábado de manhã, sem avisar, sem ser dia de buscar o Enzo. Eu estava tomando café quando a campainha tocou. Abri achando que era encomenda. Era ele, de moletom, descabelado, olheiras fundas, olhos vermelhos, cheiro de álcool. A gente precisa conversar. Ele empurrou a porta antes que eu pudesse fechar. Entrou. Eu recuei. Gustavo, sai daqui. Você não pode entrar sem avisar. Ele ignorou. Foi direto para a sala sente no sofá, como se ainda morasse ali. Como se ainda tivesse direito. Eu disse para você sair. Gritei. Minha mãe apareceu da cozinha. Gustavo, você está bêbado. Sai da casa dela. Ele olhou para minha mãe com desprezo. A senhora não se mete. Isso é entre eu e ela. Minha mãe pegou o celular. Eu vou ligar para a polícia. Gustavo riu. Risada amarga. Doente. Vai. Liga. Eu já perdi tudo mesmo. Que diferença faz? E eu fiquei do pé de frente para ele. Coração disparado. Mas não ia mostrar medo. O que você quer? Ele me olhou. E pela primeira vez vi algo diferente. Não era raiva, não era manipulação. Era desespero real, puro. Eu quero que você retire o divórcio. Falou devagar, cada palavra arrastada.
Eu quero que você me perdoe, que a gente tente de novo, pelo Enzo, por tudo que a gente construiu. Eu ri, não consegui segurar. Ri alto, dele, da situação, do absurdo. Você tá louco? Você acha que eu vou voltar com você? Depois de tudo, ele levantou. Deu um passo na minha direção. Eu acabei com Felipe. Terminei. Bloqueei. Não tenho mais nada com ele. Como se isso mudasse alguma coisa. Como se apagar o Felipe apagasse a traição. As mentiras, os anos roubados. Gustavo, eu não me importo com o Felipe. Eu me importo que você me usou. Me enganou. Me fez de idiota. E agora vem aqui bêbado me pedir pra voltar? Você perdeu o juízo? Ele agarrou meu braço. Forte. Apertou. Doeu. Mariana, eu preciso de você. Minha mãe gritou. Solta ela. Eu tentei me soltar. Ele apertou mais. Você não entende. Eu perdi tudo. O emprego, a família, os amigos, a casa. Eu não tenho nada. Você é tudo que me sobrou. Eu olhei nos olhos dele e vi um homem vazio, quebrado, patético, mas não senti pena, senti nojo. Eu não sou sua tábua de salvação. Eu não existo para consertar suas merdas. Solta meu braço, ele soltou. Cambaleou para trás. Começou a chorar, soluços altos, dramáticos. Eu me arrependo. Eu juro que me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse mudar, mas você não pode. Cortei, seca, firme, você fez escolhas. E escolhas têm consequências. Você não está arrependido de ter me traído. Você está arrependido de ter sido pego, de ter perdido o controle, de ter a máscara arrancada. Mas arrependimento de verdade, remorso genuíno, porque se tivesse, você teria parado na primeira mentira, na primeira traição. Mas não parou, continuou. Por anos, cada palavra era verdade, e cada palavra doía nele. Via no rosto, via nos olhos. Ele desabou no sofá de novo. Cobriu o rosto com as mãos. Eu sou um lixo, ele murmurou. Eu sou um lixo humano. Eu não discordei. Minha mãe pegou o celular de novo. Gustavo, ou você sai agora, ou eu chamo a polícia de verdade. Ele levantou devagar, olhou para mim uma última vez. Eu sempre te amei. Do jeito que eu conseguia. Eu sei que não foi suficiente, mas era real. Eu balancei a cabeça. Não. Você amava a ideia de ter uma esposa perfeita que cobria suas mentiras. Você amava a segurança que eu dava, a imagem que a gente construía. Mas a mim, a Mariana de verdade, você nunca amou, porque você nunca me conheceu. Nunca quis conhecer. Ele saiu, sem falar mais nada. A porta fechou. Eu travei. Encostei nela, deslizei até o chão e chorei. Mas dessa vez não era choro de dor, era choro de alívio. Porque eu tinha dito tudo o que precisava dizer. Tinha olhado nos olhos dele e não tinha vacilado. Não tinha cedido. Tinha me mantido firme. E isso, de alguma forma estranha, me deu força que eu não sabia que tinha. Naquela noite, Gustavo mandou mensagem. Desculpa por ter aparecido daquele jeito. Eu tava desesperado. Mas você tem razão. E eu vou ter que viver com isso pro resto da vida. Não respondi. Bloqueei de novo. Dessa vez de todos os lugares. WhatsApp, Instagram, Facebook, telefone. Cortei todos os laços que não envolviam o Enzo, porque eu precisava de paz. Precisava de silêncio. Precisava de espaço para curar, sem a presença dele envenenando tudo. 2 semanas depois, o divórcio saiu, oficialmente, papel assinado. Fim legal do casamento. Dr. Henrique me ligou. Parabéns, Mariana. Você é oficialmente divorciada. Eu deveria ter comemorado. Mas só senti vazio, porque divórcio no papel não apaga 10 anos de memória. Não apaga a dor. Não apaga as marcas. Só oficializa o óbvio, que acabou. Que nunca mais vai voltar. Que é hora de reconstruir. Os meses seguintes foram os mais difíceis. E ao mesmo tempo os mais transformadores da minha vida. Eu tive que reaprender a ser Mariana, não a esposa de alguém. Não a mãe apenas. Mas eu, a pessoa, com vontades, com limites, com direito de escolher sem culpa. Comecei terapia. 2 vezes por semana, a terapeuta, doutora Paula,
Me ajudou a desconstruir anos de gaslighting. Anos de eu acreditar que o problema era eu ser sensível demais, ciumenta demais, exigente demais. Ela me mostrou que não, que eu não era o problema, que eu tinha sido manipulada sistematicamente por alguém especialista em manipulação. E reconhecer isso, menos colocar nome nas coisas, foi libertador, doloroso, mas libertador. Eu chorei muito naquelas sessões. Gritar também me xinguei. Soquei a almofada. E aos poucos, muito devagar, comecei a me perdoar. Perdoar por ter acreditado, por ter ficado, por não ter visto antes, porque eu fiz o melhor que pude com o que eu sabia na época. E isso tinha que ser suficiente. Enzo também começou terapia. Infantil, porque ele precisava processar. Precisava de espaço seguro para falar sobre o pai, sobre a confusão que sentia, sobre amar e ao mesmo tempo estar bravo. A psicóloga dele me explicou que criança não entende traição da forma que adulto entende, mas entende abandono, entende mudança, entende que o mundo que conhecia não é mais o mesmo. E isso assusta. Enzo teve pesadelos, tive regressa, voltou a fazer xixi na cama algumas noites. Teve explosões de raiva do nada. Mas com o tempo, com terapia, com muito amor e paciência, ele começou a melhorar. Começou a entender que não era culpa dele, que o pai ainda amava ele, que a mãe ainda amava ele, que mesmo com tudo quebrado, ele ainda tinha estrutura diferente, mas tinha. E isso era o que importava. Gustavo via ele nos finais de semana alternados, conforme determinado pela justiça. As primeiras vezes foram tensas. Enzo voltava quieto, confuso, mas aos poucos foi se adaptando. Foi entendendo que podia amar o pai sem precisar escolher lado, que podia ser feliz nos dois lugares. E isso me deu paz, porque meu maior medo era traumatizar meu filho, fazer dele vítima colateral de uma guerra entre adultos. E ele não era. Não ia ser. Eu ia garantir. A cidade aos poucos parou de falar. Surgiu outro escândalo, outra fofoca. E o meu caso foi esquecendo, virando história antiga. Algumas pessoas ainda olhavam, ainda comentavam, mas já não doía tanto, porque eu tinha feito as pazes com o que aconteceu. Não perdoei Gustavo. Provavelmente nunca vou, mas parei de carregar raiva todo dia. Parei de acordar pensando nele. Parei de checar redes sociais para ver o que ele estava fazendo. Simplesmente soltei. E soltar foi o ato mais revolucionário que eu poderia ter feito, porque significava que ele não tinha mais poder sobre mim, que eu tinha retomado o controle da minha narrativa, da minha vida. Do meu, voltei a Sari devagar, com amigas, cinema, café, caminhada. Coisas simples, mas que me faziam lembrar que eu ainda existia fora do papel de ex-esposa traída. Voltei a rir. De verdade. Não riso forçado, não riso educado. Riso genuíno que sai da barriga e faz os olhos lacrimejarem. E percebi que tinha esquecido como era bom rir. Teve um dia específico que marcou. Eu estava no mercado, comprando coisas pro Enzo, e esbarrei no Felipe. A gente se olhou, ele ficou sem graça. Eu também. Mas então ele sorriu, meio torto. Oi. Oi, ficamos ali parados no corredor de biscoitos por uns segundos constrangedores, até que ele falou: "Você está bem?" Assenti. Tô. E você? Ele deu de ombros. Sobrevivendo. Comecei terapia também? Tô. Processando tudo. Sorri genuinamente. Que bom. Eu também. Terapia salva ele, concordou. Mariana. Eu queria te agradecer por não ter me odiado, por ter sido humana comigo. Eu não merecia. Balancei a cabeça. Todo mundo merece humanidade, Felipe. Principalmente quando está sofrendo, nos despedimos. Ele seguiu pro caixa. Eu fiquei ali mais um minuto. E percebi algo. Eu tinha curado. Não completamente. Cicatriz ainda estava lá, mas não sangrava mais. E isso era a vitória. Se você está emocionado com essa história, deixa o like, compartilha, porque tem muita gente passando por isso agora. Muita gente se sentindo sozinha, achando que é a única. E não é, a gente não está sozinha. Gustavo sumiu da cidade 6 meses depois do divórcio. Ouvi dizer que arrumou emprego em outro estado. Recomeçou lá, longe,
Melhor assim. Ele manda a pensão do Enzo em dia, liga pro filho uma vez por semana, vem visitar de 2 em 2 meses, e só não tem mais presença na minha vida além do estritamente necessário. E eu prefiro assim. Porque quanto mais longe, mais fácil fica de respirar. A empresa dele quebrou. Os sócios se desfizeram da parceria. Ele perdeu clientes, perdeu reputação. E eu não vou mentir. Parte de mim sentiu satisfação. Não é vingança. É justiça. Justiça de ver que ações têm consequências. Que mentira não sustenta império para sempre. Que uma hora a conta chega. E chegou. Ele colheu exatamente o que plantou. E eu plantei recomeço. Plantei cura, plantei verdade. Estou colhendo paz. Aos poucos, mas estou colhendo. Hoje, quase 2 anos depois daquele domingo que partiu minha vida ao meio, eu olho para trás e vejo uma mulher que eu não reconheço mais. Uma mulher fraca, insegura, que aceitava migalhas, que se contentava com mentiras disfarçadas de amor. Essa mulher morreu e no lugar nasceu outra, mais forte, mais consciente, mais inteira. Eu não agradeço pelo que passei. Não vou romantizar dor. Não vou dizer que foi aprendizado ou valeu a pena. Porque não foi. Foi inferno. Foi devastação. Foi quase morte emocional. Mas eu sobrevivi. E a sobrevivência me deu algo que eu não tinha antes, menos certeza absoluta do meu valor. Certeza de que eu mereço verdade. Mereço respeito. Mereço ser amada de forma integral, sem esconderijos, sem mentiras e sem máscaras. E qualquer coisa menos do que isso, eu não aceito mais. Nunca mais. 2 anos. Parece pouco quando você fala, mas quando você vive, dia após dia, reconstruindo pedaço por pedaço de uma vida que foi despedaçada, 2 anos é eternidade. É acordar todo dia escolhendo não afundar. É olhar para o espelho e repetir para si mesma: eu mereço coisa boa até começar a acreditar de verdade. É permitir que o Enzo veja o pai sem carregar culpa por isso. É perdoar a si mesma pelos dias que você não aguenta, pelos dias que você chora no banho, pelos dias que a raiva volta do nada. Porque cura não é linear. Cura é bagunçada, é confusa, é 2 passos para frente e 1 para trás. Mas é possível. Eu sou prova viva disso. Eu não sou a mesma Mariana que abriu a porta naquele domingo de maio e viu o mundo desmoronar. Aquela Mariana morreu. E eu, essa versão nova, mais inteira, mês e consciente, nasci dos escombros. Tem gente que pergunta se eu perdoei o Gustavo. A resposta é não, e provavelmente nunca vou. Perdão não é obrigação. Perdão não é pré-requisito para a cura. Você pode curar sem perdoar. Pode seguir em frente sem reconciliação. Pode fazer as pazes com o passado sem precisar abraçar quem te machucou. E é isso que eu fiz. Fiz as pazes com o fato de que eu casei com alguém que nunca existiu de verdade. Que eu amei uma versão performática de um homem que escondia quem era. Que eu dei 10 anos da minha vida para construir algo sobre alicerce falso e tá tudo bem. Tá tudo bem ter sido enganada. Porque eu não sou responsável pelas mentiras dele. Só sou responsável pelo que eu faço agora. E eu escolhi reconstruir. Escolhi viver. Escolhi ser feliz de novo, não apesar do que aconteceu, mas porque decidi que ele não ia ter o poder de destruir meu futuro também. Enzo tá bem. Isso é o que mais importa. Ele ainda fala do pai com carinho, ainda espera ansioso pelos finais de semana de visita. E eu incentivo, porque independente do que Gustavo fez comigo, ele ainda é pai. E Enzo merece ter pai. Mesmo que esse pai seja falho, mesmo que esse pai tenha cometido erros enormes. Meu papel não é destruir a relação deles. Meu papel é garantir que meu filho cresça sabendo que ele é amado, que ele tem valor, que ele não é responsável pelos erros dos pais. E que mesmo quando o mundo desmorona, a gente pode reconstruir, diferente. Mas pode. A terapeuta dele disse que ele está processando bem, que está resiliente, que vai ficar bem. E eu acredito, porque ele é forte. Mais forte do que eu era na idade dele. E parte disso é por causa de tudo que ele viu. Viu a mãe cair. E viu a mãe levantar.
E isso ensina mais do que qualquer discurso. Eu voltei a trabalhar, voltei a dar aula. No começo foi difícil. Muito. Porque eu sabia que todo mundo sabia. Que os outros professores comentavam. Que os pais dos alunos sabiam da minha história. E isso me deixava exposta, vulnerável. Mas com o tempo percebi algo. Minha história não me define. Meu valor não está atrelado ao fato de eu ter sido traída. Eu sou professora. Sou mãe. Sou filha. Sou amiga. Sou mulher com sonhos, com medos, com conquistas. Sou multidimensional. E reduzir minha existência ao escândalo é roubar de mim tudo que eu sou. Então, parei de me encolher. Parei de pedir desculpas por existir. E simplesmente existir. Com dignidade, com cabeça erguida. E as pessoas ou aceitam ou não. Problema delas, não meu. Fiz amigas novas, gente que não me conhecia antes, que não carrega preconceito, que me vê como Mariana. Só Mariana. E isso é libertador. Quanto ao futuro, eu não sei, não tenho planos de me relacionar de novo tão cedo. A ferida ainda é recente. A confiança ainda está sendo reconstruída. E eu não vou me forçar. Não vou pular etapas. Vou respeitar meu tempo. Vou curar no meu ritmo. E quando chegar a hora menos se chegar, de abrir o coração de novo, vai ser para alguém que mereça. Alguém que seja verdadeiro. Que não esconda, que não minta, que não use alguém que me veja. De verdade. Enquanto esse alguém não aparece, eu estou bem sozinha. Melhor sozinha do que mal acompanhada. Melhor sozinha do que sendo usada como escudo emocional de alguém que não tem coragem de ser quem é. Aprendi isso da pior forma. E não vou esquecer. Nunca mais. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, eu quero que você saiba de uma coisa. Dói. Dói de um jeito que você acha que não vai sobreviver. Tem dias que você não quer levantar da cama. Tem dias que você questiona tudo. Questiona se vale a pena, se é melhor voltar, se é melhor fingir que nada aconteceu. Eu passei por isso. E te digo com toda certeza, não volta, não finge, não aceita migalha disfarçada de amor. Porque você merece mais. Você merece verdade, merece respeito, merece ser prioridade. E se a pessoa que está do seu lado não consegue te dar isso, então não é a pessoa certa e tá tudo bem. Terminar não é fracasso. Continuar em relacionamento tóxico que te destrói por dentro é que é fracasso. Você vai sobreviver, vai doer, mas vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e não vai acreditar na força que você tem, na capacidade que você tem de renascer. Porque a gente renasce, sempre. Quantas vezes for necessário. Eu não conto essa história por exposição. Não conto para humilhar ninguém. Conto porque precisa ser contada. Porque tem milhares de mulheres e homens também menos vivendo exatamente o que eu vivi, sendo manipulados, sendo gaslighted, sendo usados, e achando que o problema é eles. Não é. O problema é quem mente, quem trai, quem manipula. E se você se identificou com essa história, se você sentiu cada palavra como se fosse sua, então talvez seja a hora de olhar de verdade para o seu relacionamento. De parar de pintar por cima das rachaduras, de parar de aceitar desculpas vazias, de parar de se culpar por sentir o que você sente. Seus sentimentos são válidos. Suas desconfianças provavelmente têm fundamento. E você merece verdade. Sempre. Não importa o quanto doa. Verdade ainda é melhor do que viver em mentira confortável. Porque mentira confortável apodrece por dentro. E quando explode, explode tudo. E aí não tem conserto, só tem recomeço. Hoje, quando olho para aquele domingo de maio, vejo de forma diferente. Na época, parecia fim do mundo. Parecia que minha vida tinha acabado ali, na frente de 15 pessoas, com meu filho perguntando inocentemente quem tinha mandado o coração pro pai. Mas não era fim. Era começo. Começo doloroso, brutal, mas começo. Porque foi ali que eu parei de viver para agradar. Parei de me moldar para caber em expectativa alheia. Parei de aceitar menos do que eu merecia. E comecei, finalmente menos, a viver para mim. Pro Enzo. Para construir vida real, sem máscaras, sem mentiras,
sem fingimento, vida verdadeira. Imperfeita, mas verdadeira. E isso vale mais do que qualquer casamento perfeito por fora e podre por dentro. Vale mais do que qualquer elogio de gente que não sabe o que acontece quando a porta fecha. Vale mais do que aprovação social, porque no fim das contas, quem tem que dormir em paz com suas escolhas é você. E eu durmo em paz. Finalmente. E Gustavo perdeu. Perdeu a família, perdeu a reputação, perdeu o emprego, perdeu a cidade, perdeu tudo que construiu em cima de mentiras. E sabe, o que mais? Ele mereceu. Não por ser quem era, mas por ter escolhido machucar. Por ter escolhido mentir, por ter escolhido usar pessoas como peças descartáveis no jogo dele, ações têm consequências. E ele colheu cada uma delas. Enquanto isso, eu plantei recomeço. E estou colhendo dignidade. Tô colhendo paz. Tô colhendo vida nova. E não tem justiça maior do que essa. Não tem vingança melhor do que viver bem. Do que provar que ele não me destruiu. Que ele não me quebrou irreparavelmente. Que eu sou mais forte do que qualquer mentira que ele construiu. E eu sou. E você também é. Se tiver que ser. Se precisar ser, você é mais forte do que imagina. Acredita em mim. Eu sei. Eu vivi. E sobrevivi. E você também vai. Sempre.